Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, uma mesa redonda de professores do Instituto que debatem os grandes temas da atualidade. O tema dessa nossa 38ª edição é o Chile. O Chile, que assistiu, a partir de 2019, uma revolta popular que se iniciou com um aumento do metrô de 30 pesos. Esse aumento gerou uma revolta, essa revolta foi crescendo, a violência da repressão foi muito forte, mas, no entanto, essas revoltas elas não diminuíram. O povo chileno se manteve nas ruas e conseguiu uma constituinte para modificar a Constituição. Então, as revoltas começaram em 2019, em outubro de 2020, houve a aprovação via um plebiscito da mudança da Constituição e de que essa mudança na Constituição seria feita por uma Assembleia Constituinte e exclusiva, e, finalmente, agora, em maio de 2021, essa Assembleia Constituinte ela foi eleita. Os resultados dessa eleição demonstraram uma derrota da direita tradicional, da direita pinochista, ou da direita do atual presidente do Chile, que é o Piñera. Essa direita não conseguiu nem mesmo alcançar aquele 1/3 que daria a essa direita a capacidade de vetar, já que para aprovar na Assembleia Constituinte você precisa de uma maioria de 2/3. A direita não conseguiu isso, foi derrotada. O centro, a centro-esquerda tradicional chilena, que basicamente é a Concertação, que junta o Partido Democrata Cristão, Partido pela Democracia e o Partido Socialista, que praticamente governou o Chile depois, quando encerra o regime do Pinochet, a partir de 1991. Essa esquerda, essa centro-esquerda, também foi derrotada. Juntos, a direita com 24%, essa centro-esquerda com 23%. Os grandes vitoriosos foram justamente os chamados movimentos independentes, quer dizer, as organizações que nasceram a partir dos movimentos sociais que começaram em 2019. A esquerda conseguiu 34% da Assembleia, os povos originários, os indígenas, conseguiram 11%, e você ainda tem mais 8% de independente. Então, o que se aponta hoje, nesse exato momento do Chile, é um forte movimento da sociedade chilena a favor da mudança do modelo, da ordem política, da ordem econômica. Ou seja, a mudança do modelo tradicional chileno, do modelo neoliberal chileno. Então, hoje existe esse movimento muito forte, consubstanciado dentro de uma Assembleia Constituinte, que vai modificar a Constituição chilena, que vai modificar a ordem política, econômica e social no Chile, na direção de você retirar esse modelo neoliberal chileno. E por isso que nós estamos discutindo esse tema e resolvemos trazer esse tema para conversar com vocês, por duas questões, por dois motivos. Em primeiro lugar, o Chile, o modelo chileno, tem sido uma vitrine das políticas neoliberais nos últimos 30 anos. Então, sempre foi apresentado como um caso, um case de sucesso, e a grande referência das políticas neoliberais no mundo aparece sempre o Chile. E uma outra questão que também a gente julga importante, que seria interessante a gente conversar nesse programa, é que, nesse exato momento, as reformas econômicas, no caso do Brasil, têm como referência justamente o modelo chileno. Então, nós que nunca radicalizamos na direção dessas reformas liberais, pela primeira vez estamos radicalizando fortemente com privatizações, precarização do mercado de trabalho e tudo mais na direção chilena. Então, foi por isso que a gente considerou
bastante relevante conversar com vocês hoje exatamente sobre esse tema do Chile. Quer dizer, o que está acontecendo no Chile e, principalmente, o que está acontecendo no Chile, não só em termos políticos, mas também em termos econômicos. Né? Nós somos uma mesa redonda de professores de economia, de professores do Instituto de Economia, então a gente achou que a gente poderia dar uma contribuição para o debate, para a compreensão do que está acontecendo no Chile. Né? Temos hoje a nossa mesa tradicional aqui, temos os nossos professores. Professor Numa Mazatti, tudo bem, Numa? Bem-vindo para mais esse debate aqui no Conversas. O professor... Tudo bem, Numa? Tranquilo, um prazerzão te ver aqui. O Eduardo Costa Pinto, grande Costa Pinto, mais um debate, né, do Conversas. Beleza, agora, a edição 38, hein? Quem diria? Chegamos à edição 38ª do Conversas. Tudo bem, Dudu? Bem-vindo. Também, tudo Luiz bem, Carlos. tudo certinho. Valeu, Dudu. Luiz Carlos Prado, tudo bem, Pradinho? Nosso grande decano, que hoje está impecável. Meu Deus, ele está parecendo Orson Welles. Eu ia falar isso, eu falei, parece. Estiloso, estiloso. Estou no frio, estou na serra. É o nosso Orson Welles, meu Deus. Valeu, Pradinho. Prazerzão ter aqui para essa mesa, para esse debate. E o nosso Eduardo Baixa, o mais jovem de nós todos, o nosso garoto, menino, exato, o nosso dente de leite, juvenil, começando no jogo profissional. Baixazinho, prazerzão te ver, prazerzão, feliz hoje, o Fluminense ganhou do Bragantino, então ele está feliz, está contente, não é isso? Embora seja 11h30 da noite, juvenil não, esse programa. Isso, juvenil é gíria pejorativa de boleiro. De boleiro. Jogador emergente, tá bom? Assim que você fica bem econômico. É isso aí, senhores. Hoje, dia 2 de maio, 11h30 da noite, estamos aqui, mais um Conversas para vocês. Pradinho, começando com você, antes de passar aqui para o Prado, lembrar para vocês que vocês podem encontrar esse programa aqui também na forma de podcast, tá certo? Vocês procuram aí nos tocadores, canal IE-FRJ, que você acha lá todos os programas do canal do IE em podcast. Pradinho, o que está acontecendo no Chile, né? Vamos ajudar a destrinchar isso. O que está acontecendo em termos econômicos no Chile, né? Bicalho, vamos começar... E justifica, desculpa, essa revolta, essa situação que onde o bicho pegou realmente no Chile. Aparentemente sim. Mas vamos começar afastando alguns mitos. Quando se ouve no Brasil, muitas vezes, a conversa sobre o Chile, passa a impressão que foi do regime militar que a economia chilena passou até uma grande aceleração de crescimento. Isso é falso. Quando sobe o regime militar, em 74, a inflação no Chile dispara, vai 600%, tem a maior queda do PIB da história do PIB do Chile, 35%, logo de cara. Há um período de ajuste selvagem, só possível com uma ditadura igualmente selvagem, e chega em 81 com muita oscilação, sem conseguir resolver a questão da inflação e com alguma recuperação econômica depois de uma queda muito grande, mas com resultados econômicos pífios. Na década de 80, tal como os outros países latino-americanos, o Chile enfrentou a crise da dívida externa. Recupera-se depois da renegociação do Plano Bradley, que é o plano que securitiza, transforma as dívidas que antes eram na tesouraria dos bancos em papéis negociáveis no mercado. Isso é o que fez o Plano Bradley com os países latino-americanos, e a década de 80 é marcada por isso. A economia chilena começa a sua trajetória de crescimento razoavelmente sustentado, com uma média superior à de outros países da região, principalmente a partir de 91, já no primeiro governo da Concertación, que é do Patrício Alvim. Observe que pode-se passar muito tempo discutindo se esse crescimento, a partir do início do período democrático, foi devido às reformas anteriores ou não, mas o fato
que o período de crescimento sustentado e com relativamente com poucas crises começa principalmente na década de 90. A queda da inflação do Chile de 2 dígitos para 1 dígito se dá também na primeira metade da década de 90, como no caso brasileiro. A diferença que nós vamos ter, no caso chileno, é que o Chile ele diversifica muito as suas exportações ao longo desse período, e é bom levar em conta que Chile é um país pequeno. O Chile ele tem algumas peculiaridades, é um país muito comprido, 6.000 quilômetros de costa, com muitos climas diferentes e com uma população de 18 milhões de habitantes. Então, se você comparar mesmo com o seu vizinho, com o Peru, por exemplo, tem o dobro da população do Chile, então um país de população pequena. Mas o fato é que quando, entre 81 e 90, a renda per capita do Chile cresce apenas 12%. Então, o crescimento para valer vai ser depois disso. Só que esse crescimento, mesmo depois da democracia, vai ser feito aprofundando a agenda, ou mantendo, não necessariamente aprofundando, mas continuando a agenda neoliberal anterior. O que era prometido com essa agenda? Que isso reduziria a pobreza do Chile, isso, em fato, houve uma redução da pobreza absoluta, mas que haveria um aumento da oferta de educação, haveria uma melhoria nas aposentadorias, na medida que se fez uma reforma na aposentadoria, onde o que as pessoas teriam de volta seria em proporção à sua contribuição, e um clima de maior segurança para a classe média. Mas, apesar do grande crescimento do PIB do Chile, no entanto, isso não ocorreu. As classes médias, os segmentos médios da população, ao se aposentarem hoje no Chile, passam por uma situação muito difícil. As aposentadorias raras vezes superam 1/3 do que seu último salário, porque ela depende, mesmo que você faça esforços muito grandes de contribuição. Os liberais colocam como responsável disso as taxas de juros muito baixas. Você pode argumentar que também as taxas de carregamento, ou seja, o que os bancos cobravam para operar esses fundos, era muito alto também. Mas o fato é que, mesmo setores médios, com emprego continuado, o resultado disso foi pífio. Quanto à escola, o que ocorreu no Chile foi a entrada de iniciativa privada nas escolas, tanto nas escolas secundárias como na universidade, e então o ensino do Chile passou a ser muito caro. O Chile tem algumas poucas excelentes universidades, como a Universidade do Chile e a Católica do Chile. No entanto, o custo para se entrar nessas universidades é alto e o acesso é relativamente pequeno. A massa da população custa muito, é muito caro o estudo superior nesse país. Além disso, a saúde ficou cara, o custo de energia é cara, você tem uma das piores distribuições de renda na América Latina, não é pior que do Brasil, mas isso é muito difícil de conseguir. O cenário é que, ao final desse período, a grande pergunta é o seguinte: tudo bem, o país cresceu, enriqueceu, mas para quem? Na verdade, quem se apropriou desse grande crescimento da riqueza do Chile foi um número relativamente pequeno de pessoas. Uma parcela grande dos muito pobres ficaram menos pobres, houve uma certa melhora dentro disso daí, mas a grande maioria da população vive em situações de muita vulnerabilidade, com poucos direitos, uma vida difícil e pouca segurança para efeito de aposentadoria.
Então, o que se coloca agora é o seguinte: não seria tempo de o Chile distribuir alguma coisa daquilo que foi uma trajetória relativamente bem-sucedida em comparação com os vizinhos, ou você continuaria aprofundando esse processo? Ademais, o crescimento econômico do Chile vem se reduzindo nos últimos anos. Quando o Chile entra na pandemia, ele já entra com uma taxa de crescimento mais baixa, que já vinha desacelerando de períodos anteriores. Então, a pandemia, tal como no Brasil e em outras regiões, e outros países da região, esconde um problema que já era anterior, que era a redução do crescimento. O resultado é que, pós-pandemia, o desemprego cresce muito no Chile, apesar de um esforço considerável de transferência de renda nesse período. E o que é pior, o governo anuncia que, em função do aumento da dívida pública, que no caso do Chile é relativamente baixa, ele programa, pós-pandemia, um programa de austeridade fiscal, que reduziria nos próximos 4 anos 1,5% do PIB, mais ou menos, que se calcularia de corte de gastos, o que significa um cenário de dificuldade de retomada dentro desse processo. Então, tudo isso gera uma profunda insatisfação, apesar de no Chile ser o país onde a vacinação está indo melhor. Na verdade, é o país fora os Estados Unidos, mas da América Latina, que tem o maior número de pessoas vacinadas. Provavelmente vai ter a maior parte da população vacinada, fala-se alguma coisa com 80% dela, até aí meados do ano, já estamos iniciando, até julho, alguma coisa que se anuncia em torno disso. Eu não sei se realmente vai chegar lá ou não, mas, de qualquer maneira, tem um cenário pior. Ou seja, o que se coloca é uma profunda frustração da população que, apesar de se anunciar que a economia do Chile é uma economia bem-sucedida, a população não vê esses resultados. Ela não faz parte da festa. Quem fica com a melhor parte é um pedaço muito pequeno da população. E para a grande massa de trabalhadores, a grande massa de pessoas que contribuíram com essa... que, aliás, o Chile ainda é muito dependente da exportação do cobre, mas também o Chile vem mostrando muito dinamismo em exportação de frutas, o crescimento de vinho e outras coisas do gênero. Para um país pequeno, ser puxado pela exportação funciona bem, e no caso do Chile funcionou bem. Agora, o resultado para a população é muito aquém do que se poderia esperar com o sucesso relativo do país de 91 para cá. Eu acho que é isso, Bicalho. Vamos seguir adiante, depois eu retomo. Tá ok, Prado. Lembrando que, desde 91, você teve a presença da concertação, né, do Partido Democrata Cristão e dos socialistas no governo, né? Você teve o Alvin, que era democrata cristão, você teve o Freire, que era democrata cristão, depois você tem o Lagos, você tem a Bachelet, o Pinheira, você só vai ter ali em 2010, 2011, que pela primeira vez a direita volta. Perde para Bachelet, Bachelet volta e o Pinheira volta agora. Então, quer dizer, tem uma administração da centro-esquerda, né, ao longo durante todo esse tempo, né? As manifestações, as primeiras foram mais fortes, que a gente estava lembrando aqui, conversando antes do programa, que foi as manifestações estudantis, né, de 2011, muito fortes pelo ensino público e gratuito nas universidades. Depois, as manifestações dos aposentados. Aí, em 2019, você tem as manifestações que retomam, né, início em função de preço de transporte público. Isso vai se agravando, vai se agravando. Então, Dudu, quer dizer, a população chilena ela foi para a rua a partir de 2019, né, ela já vinha no movimento, né, dos estudantes, dos aposentados, e depois o resto da galera foi para a rua, quer dizer, enfrentou uma
uma repressão muito pesada e muito forte, mas, no entanto, bancou, enfrentou isso, foi em frente, foi em frente, foi em frente, até conseguir viabilizar mecanismos de mudança que ela pudesse controlar. Então, eu gostaria de falar, o que leva uma população a fazer isso? Entende? Quer dizer, qual é o pano de fundo econômico que vai se passando em torno disso, onde você tem desde o sucesso eleitoral inegável, né, da concertação, ao longo dos anos 90 e parte dos anos 2010, e depois uma rejeição até mesmo à concertação, que também foi derrotada, conseguiu dos 155 deputados, por exemplo, quem foi melhor foi o Partido Socialista, que elegeu 15 deputados. Tá certo? Então, por que essa reação tão grande, inclusive aqueles progressistas liberais que administraram uma parte do sucesso do modelo chileno? É interessante porque o Chile, em certa medida, é uma dimensão particular do que a gente viu na América do Sul nos últimos tempos. E por que isso? Eu acho que é bem importante esse ponto que você trouxe da concertação. Porque a questão da Constituição, que a Constituição que é estabelecida, que um plebiscito agora é para revogar e reestruturar a Constituição, que foi constituída durante o regime militar do Pinochet, ela institucionalizou as políticas neoliberais. Ou seja, é a primeira experiência de políticas neoliberais, e o que mais chama atenção, e aqui é importante destacar uma especificidade, porque você mercantilizou todos os serviços sociais, ou seja, quase tudo tinha que ser pago, aí a previdência, a saúde, a educação universitária, como o Prado já destacou, ao mesmo tempo, e aqui é importante, é o neoliberalismo, mas você manteve o controle estatal sobre a principal fonte de exportação do Chile, que é o cobre, a Codelco, né? Que a empresa estatal chilena permaneceu, né, sob controle estatal. Isso aqui é um elemento importante. Além disso, e mesmo nos anos 90, mesmo ainda com esse lote de funcionamento, que o Prado já ressaltou, você teve um aumento das exportações de frutas, de vinho, isso também com estímulos estatais para esse tipo de exportação. Ou seja, é uma particularidade aqui, porque não existe um modelo neoliberal puro. Não existe a ideia da não intervenção. Existem formas como o neoliberalismo se configura nos vários espaços e dadas as especificidades. E o caso chileno é muito emblemático, por quê? Porque a centro-esquerda, quando assume nos anos 90, ela vai manter, né, a Constituição neoliberal. Ela vai fazer uma gestão do modelo. E, em parte, essa gestão do modelo, você tem instrumentos, né? Como o Prado alertou, um país pequeno, um modelo em que as exportações puxando a economia tem efeito importante, né? É possível, dada a questão populacional, os efeitos das exportações, mas, ao mesmo tempo, com instrumentos estatais importantes. O controle da Codelco, determinados instrumentos de estímulos à exportação. Então, você não abdicou desses instrumentos, mas você manteve todas as políticas sociais neoliberais. Né? Agora, aí você vai dizer, por que o pessoal não gritou antes? Eu vou mostrar uns dados aqui, o Prado já tinha alertado, essa trajetória de modelo puxado pelas exportações. E aí, para quem não é economista, só para facilitar a vida, que a ideia é o seguinte, olha, você tem lá uma equação simples macroeconômica. Y igual a C mais I mais X mais M menos G. Opa! Y é igual a C, consumo das famílias, mais investimento, mais gasto do governo, mais exportação, menos importação. Em economias pequenas, como essa que o Prado ressaltou, as exportações líquidas têm um efeito importante a depender da configuração sobre a demanda agregada, né? Ou seja, puxa a economia. Essa é uma característica de um modelo puxado pelas exportações. No caso chileno, o Estado chileno, mesmo com suas políticas neoliberais, ela manteve parte do controle e usou instrumentos importantes para esse processo. Né? Então, você conseguiu, e aqui é interessante, um certo crescimento acima da média, como o Prado alertou. Eu vou até projetar esses dados aqui, né? Porque o crescimento chileno dos anos 90... Né? Deixa eu colocar aqui. Opa, deixa eu colocar aqui a ponteirinha. Está aqui. Né? Então, observe nos anos 90, você tem taxa de crescimento expressiva, que é a crise asiática e seus efeitos, mas nos anos 2000 a taxa é relativamente alta. E aqui é importante. Por que, inclusive, você conseguiu essa gestão? Porque você teve um crescimento relativamente significativo, com uma forte redução da pobreza,
da linha de pobreza. Ou seja, no início dos anos 2000, você sai da casa de 40% e vai chegar próximo de 8%. A extrema pobreza também cai. Ou seja, você conseguiu, com esse funcionamento, né, reduzir pobreza extrema, né? Você reduziu a pobreza, mas, ao mesmo tempo, o que acontece? A situação continuou altamente concentrada em termos de renda no topo, e mais ainda, você insere uma parte da população no consumo básico, mas você não consegue ir para o segundo salto. O que é o segundo salto? O segundo salto, as pessoas não querem só comer, as pessoas querem também serviços básicos, querem serviços de educação, saúde, infraestrutura. Então, como você adotou todo um processo de privatização, inclusive a própria Previdência, você teve enorme dificuldade, vamos dizer assim, numa etapa da incorporação pelo consumo, de incorporar os bens básicos. Só que, em certa medida, como você teve nos anos 2000 certo crescimento puxado, não por acaso, observe como a década de 2010, né, você já tem taxas de crescimento bem menores. Né? A partir de 13, 14, 15, 16, né? Um certo repique aqui em 18, mas 19 cai e 20 cai. Se você olhar a década de 2010, na questão do crescimento chileno, talvez seja uma das menores desde os anos 90. Tá? Se a gente olha a taxa média. Aí, observe o seguinte, você já não consegue mais incorporar tanto e reduzir a pobreza extrema. O segundo salto é, essa população que foi incorporada, ela agora não tem acesso à universidade, não tem acesso à saúde, como o Prado já alertou, não consegue pagar a previdência, ou seja, recebe metade do que ela contribuiu no salário mínimo, e isso vai gradualmente causando um impasse cada vez maior nessa população, e ela sim, nessa dimensão econômica, ela vai percebendo o quanto não são colocadas alternativas possíveis para um segundo estágio da melhora, vamos dizer assim, na questão chilena. Não por acaso, uma boa parte da discussão do Chile nos anos 90 dos pesquisadores é como você vai conseguir inserir produtivamente essa população que saiu da extrema pobreza. E não dá para sair. Por que não dá para sair? Porque a estrutura chilena, e o Prado já alertou, vou trazer alguns dados, se tornou cada vez mais concentrada. Ela cada vez mais se especializou na questão da exportação e internamente, né, são setores intensivos, né, em commodity, claro, mas também aumentou a participação da intermediação financeira e a formação de grandes conglomerados nacionais e estrangeiros. Ou seja, uma concentração enorme no topo, no andar de cima, e que isso, em certa medida, tá, gera uma configuração de um bloco do poder do capitalismo chileno, marcado por interesses externos e internos, e que é uma característica clássica nossa e da dificuldade, no caso nossa, que eu digo latino-americana, um tipo de inserção internacional primária exportadora. Quando tem um bom ciclo, você é relativamente segura, como você tem uma desaceleração enorme, você tem problemas, e no caso você conseguiu, e eu esqueci até de comentar um instrumento, tá, pessoal? Porque não é só o controle da Codelco, não. Também foi criado o Fundo de Estabilização Econômica, que é um fundo que incide impostos sobre a exportação de cobre. Né? Pra você ter ideia, esse fundo, em novembro de 2019, representava 4% do PIB. Então, um fundo de estabilização, né, importante. Você vê o modelo pautado pelas exportações aqui por esses dados da balança de pagamentos. Os expressivos superávites comerciais, né, ao longo dos anos 2002, 2008, mantém ainda significativamente elevado em 2009 e 2014 e a queda em 15 e 16, ou seja, o motor puxado pelas exportações perde, vamos dizer assim, o ritmo. Né? Então, você desacelera o crescimento, você já não tem a pobreza extrema, você incorporou ou você volta. Né? E, nesse sentido, eu queria reforçar que eu já falei um pouco, a gente pode voltar depois, o quanto setores intensivos em commodities têm um peso enorme, os setores financeiros. Eu queria um dado mais recente da CEPAL, mostra, inclusive, que o valor, isso em 2019, por exemplo, 25% do valor adicionado do PIB chileno, 25% é intermediação financeira. Ou seja, o Chile se tornou uma economia altamente financeirizada e exportadora
de commodities, claro que em parte controlada pelo Estado. Ou seja, você tem uma lógica do capital financeiro nacional e internacional com a formação de grandes grupos, associado a setores exportadores controlados pelo Estado, mas também por setores privados, né? Grandes empresas do setor minério, não só cobre, tá? Lítio também. O Chile hoje é o principal exportador de lítio, né? Mundial. Então, é um tipo de estrutura, né, que a gente olha aqui, a intermediação financeira é um elemento fundamental, a indústria manufatureira também perdendo participação cada vez maior, e que isso aqui é uma tabela do meu orientando, o Sérgio Paes, que defendeu a tese recentemente dele, que é Estado e Mercado, a economia política da América Latina no início do século XXI, que ele fez uma avaliação mostrando as configurações do bloco no poder do capitalismo chileno, é o horário, né, da gravação, mostrando quais setores nesse período tiveram enorme força, ou seja, a questão dos setores dominantes associada ao setor agrícola extrativo, mineração, produção de cultura, questão da exportação, né? As empresas estatais, o setor financeiro como elemento fundamental, os fundos de pensão, frações relevantes, ou seja, importantes, mas que não são as frações dominantes do bloco no poder, a produção de papel e celulose, infraestrutura, né? Aqui a Latam, inclusive o Pinheiro tem participação acionária importante. O Pinheiro é o campo da direita, mas é a representação direta do setor da grande burguesia chilena, tá? Então, esse é um pouco desse cenário aí. Respondendo você, Bicalho, o que acontece? O modelo neoliberal conseguiu, durante um período, gerar crescimento, dada a característica chilena de exportação de commodities, num ciclo positivo de commodities, mais um modelo neoliberal com instrumentos estatais ativos, né, pelo controle da principal empresa exportadora, que é a Codelco. No contexto em que isso desacelera e vai criando uma fadiga e cada vez mais uma dificuldade de incorporação, que seja na questão previdenciária, saúde e educação, vai aumentando as tensões e vai desembocar nessas manifestações que vem acontecendo no Chile, e o pessoal foi para a porrada mesmo para mudar o regime, o padrão estabelecido ainda na Constituição, né, durante o regime autoritário, que a Concertação e a centro-direita fez a gestão do modelo que foi possível naquele momento. Dudu, você podia botar aquele gráfico do PIB, o crescimento do PIB, só para dar uma informação aqui para o pessoal, para saber quem era quem, mais ou menos para o pessoal que está aqui conversando. Esse aqui? Esse aqui? Tá no mudo, Bicalho, tá no mudo. Desculpe, tem um pequeno problema aqui. Bicalho. Não, só trazer uma informação a mais para o pessoal entender mais claramente. Esse 2000, quando você tem essas taxas, basicamente é o governo do Lagos e da Bachelet, tá certo? Primeiro governo Bachelet, aí cobre esse 2000, né? Ali em 2010, você já tem o Pinheira, que vai diminuindo, e depois você tem o segundo governo da Bachelet, que é bem meia bomba, né, em termos ali de crescimento, e finalmente agora é o governo do Pinheira, né? Mas, digamos assim, que aquela fase áurea ali, foi aquela fase de 2000, era justamente um governo socialista, né? Lagos e Bachelet. É só uma informação para o pessoal ir vendo. Bem, por que a Bachelet perdeu para o Pinheira, né? Você vê por aí, e aqui, Bicalho, segundo Bachelet foi bem podre, né? E aqui é interessante, Bicalho, que aqui é feito queda do preço das commodities, queda do ciclo dos preços das commodities. Isso aqui, você vai encontrar isso aqui em quase todos os países da América Latina, exportador de commodities. O Brasil está aqui também, não é por acaso, não é só interno. Tem a ver também com esses efeitos externos. Valeu, Dudu. Bastianzinho, o que eu colocar você nessa roda, né? Bastianzinho, muito se fala sobre o Chile, né? Tem muitos mitos e não mitos. Quer dizer, te perguntar assim, o que o Chile não é, que o pessoal diz que ele é? Pois é, Bicalho, eu vou retomar aqui pontos que o Luiz Carlos e o Eduardo já levantaram, né? Quer dizer, já levantaram a lebre, né? Bom, a primeira coisa é uma ideia, né, que é muito vendida, né, que é muito anunciada, de que o Chile deu certo, né? Quer dizer, o sucesso chileno, onde houve sucesso, se deveu
ao fato de ser uma economia com forte espaço para a iniciativa privada, para o empreendedorismo, né, aberta comercialmente, financeiramente, e em função de uma grande entrada de capitais, fluxos de investimento direto estrangeiro. Tá? Então, quer dizer, seria o fato de a economia chilena ser muito aberta, com grande espaço para a iniciativa privada e também pouca interferência estatal. Né? Então, mas, na realidade, quer dizer, um elemento importante para o sucesso chileno, onde esse sucesso e quando esse sucesso aconteceu, se deveu para a diversificação das exportações, né, chilenas. A despeito de o Chile continuar hoje sendo um grande exportador de cobre, e o cobre, na verdade, eu vou colocar aqui um dado de um artigo muito interessante que foi também um orientando que me passou, né, que é chileno, o Nicolás Ravanal, né, Buroto. Deixa eu colocar aqui, share. Tá? Tenho dado subindo um pouquinho. É um dado razoavelmente recente, né, da composição da pauta de exportações chilena, né, da cesta de exportações chilena. Então, quer dizer, o cobre ainda responde por 53%. Tá? Frutas, né, sementes, enfim, 9%. Salmão e outros produtos de pesca, 8%. Né? O vinho também chileno, muito famoso, 3%. Tá? Produto silvicultura, 8%. Tá? Mas, de todo modo, ainda que possa parecer uma fatia pequena desses outros setores que não cobre, né, esses setores se expandiram. Né? Essas outras exportações que não a de cobre se expandiram a partir dos anos 80, e esse processo de expansão dessas exportações, do aumento do seu peso relativo na pauta de exportações chilenas, se deveu a políticas estatais. Né? É política industrial, tá? E é política industrial para valer, né? Que é o que a gente chama de políticas industriais verticais, que são aquelas voltadas para setores específicos, né? Que escolhem setores, que, como o pessoal gosta de falar, escolhem vencedores, tá? No sentido que estariam interferindo, portanto, no mecanismo de mercado ao definirem setores que receberão um conjunto de incentivos diferenciado. Tá? E aí, de fato, quer dizer, aqui também nesse trabalho, né, mostra por setor, né, que houve, por exemplo, no setor, na questão das frutas, né, para estímulo desse setor, houve uma série de subsídios. Também na silvicultura, uma série de subsídios. Mas, além disso, né, mecanismos de suporte para P&D, né, para difusão, desenvolvimento e difusão de tecnologias. Tá? Então, quer dizer, houve todo um conjunto de políticas estatais, de políticas industriais focadas em setores, ou seja, verticais, e, na verdade, um conjunto de agências estatais atuando aqui nesses setores. Tá? E quando não eram especificamente estatais, também com participação do Estado, tá? E estímulo estatal, como no caso, por exemplo, do setor de salmão, com a chamada Fundação Chile, Fundación Chile. Né? As pessoas muita gente não sabe que não havia produção de salmões, né, no Chile. Né? Isso foi, na verdade, foi algo que foi produzido, né? Quer dizer, a partir de políticas em que a participação estatal foi muito importante. Né? E, de fato, ali a partir dos anos 80, houve ali, no final dos anos 80, um aumento da diversificação, mas o que a gente observa é que essa diversificação das exportações vem caindo. Tá? E parte dessa queda se deve justamente porque, aí no período da concertação, nos anos 90, essas políticas passaram a ser gradativamente abandonadas. Aí sim, para uma visão
neoliberal, né, de que políticas que escolham setores devem ser desestimuladas, quer dizer, deixa mais espaço para o mercado, tá? Então, quer dizer, isso também começa a pagar um preço, mas na origem ali, digamos, do modelo chileno, né, e um elemento que é importante no desenvolvimento desses setores, houve ali um peso importante do Estado, tá? Que vem se reduzindo. Isso é parte do problema na questão do dinamismo da economia chilena, tá? Dinamismo contemporâneo. Até porque isso junta com outro elemento, tá? Agora sim, do que a economia chilena é, do ponto de vista das suas características, digamos, neoliberais, uma visão de que, quer dizer, que se tornou crescentemente aceita a partir de meados dos anos 90 em diante, que, por exemplo, as políticas macroeconômicas, o objetivo delas é não atrapalhar, né? O melhor que elas podem fazer é não atrapalhar, é criar um ambiente, uma moldura, né? Um ambiente de estabilidade que, portanto, crie confiança para o investidor privado fazer os investimentos, e ele sendo o agente, né? Quer dizer, essa visão se torna crescentemente importante no Chile, tá? A despeito de ter alguns elementos interessantes, como o Eduardo mencionou, do Fundo Soberano, né, para políticas contracíclicas, mas, enfim, essa visão de uma macro que não tem tanto a contribuir para o estímulo da economia se torna cada vez mais forte, né? E vai explicar, por exemplo, essa ideia que o Luiz Carlos comentou de que, após agora a pandemia, seria preciso um esforço de austeridade por alguns anos, né? Está dentro dessa ideia de que tem que tomar muito cuidado com a macro, né? E com os indicadores macroeconômicos. O que, fazendo uma ponte aqui do Chile com a Colômbia, que foi o caso que a gente discutiu no nosso último programa, né? O Chile, tal como a Colômbia, né, é apresentado, do ponto de vista da gestão macroeconômica, como um caso paradigmático, né? Um exemplo a ser seguido por economias como a brasileira, né? No caso colombiano, e até acabou não se comentando, seria até mais compreensível haver uma gestão mais preocupada com a gestão macroeconômica, de não deixar desequilíbrios fiscais, a inflação, mantê-la muito sob controle, ter uma política muito ortodoxa em função da necessidade de financiamento dos déficits em conta corrente que a Colômbia tem. Só que no Chile nem isso, né? Quer dizer, a gente coloca, então, abre um elemento para discussão, pelo menos na Colômbia, pela essa necessidade de atrair capitais para financiar aqueles déficits recorrentes, déficit recorrente no saldo em conta corrente, né? Você tem que financiar com atração de capitais. No Chile nem isso, porque a situação externa chilena é muito mais favorável, né? Não há essa necessidade de financiamento de déficit em conta corrente, tal como acontece na Colômbia, né? Então, esse apego tão forte à ortodoxia é algo que chama a atenção. Mas retomando, então, porque eu acabei aqui abrindo uma grande janela, né, a questão dos mitos chilenos, né? Um outro mito que existe, né, dessa coisa de uma economia de grande concorrência interna, né, também dentro da ideia de um modelo liberal ou neoliberal. Na economia chilena, você tem algumas poucas famílias que têm um controle enorme de ativos na economia desse país, tá? A ponto de, são dados de 2012, mas não creio que tenha havido uma grande diferença, havia 3 famílias chilenas, se não me engano, dados da Forbes, tá? Entre as 100 mais ricas do mundo, 3 entre as 100 mais ricas do mundo, ali no ano de 2012.
é algo um pouco chocante, né? Por uma economia da dimensão da economia chilena, pequena como a economia chilena, 3 famílias ali nesse grupo seleto, né, da elite do capitalismo mundial. E, de fato, algumas poucas famílias no Chile dominam ativos em uma série de setores. Tá? Então, nesse sentido, é uma economia altamente concentrada, né? Altamente concentrada, em que essas famílias então têm, digamos, um poder de mercado, um poder muito grande. Tá? Agora, o que a economia chilena é, de fato, em termos de neoliberalismo? Bom, são os pontos que os colegas e amigos já destacaram anteriormente. Né? Quer dizer, toda a agenda foi implantada no sentido do ensino pago, né? da previdência a partir de um sistema de capitalização, né? A questão ali dos serviços públicos. Tá? Então, em todos esses setores, de fato, aí sim, a economia chilena digamos, uma economia neoliberal puro sangue. Né? É o modelo neoliberal puro sangue. E é exatamente aí, como o Bicalho destacou no começo, onde tem surgido as insatisfações. Né? É aí onde o modelo está, é aí onde estão os problemas, né? Onde tem feito água e que tem sido a fonte desses movimentos sociais e políticos que vêm crescendo na última década. Né? Então, na verdade, onde a economia chilena... os problemas estão onde a economia chilena é mais neoliberal. Né? E alguns desses problemas começaram a aparecer mais recentemente. Bom, o modelo previdenciário foi implantado, as pessoas estão começando a se aposentar agora nos últimos anos, né? O pessoal que entrou nesse modelo e estão vendo o que é, né? Estão enfrentando essas dificuldades de aposentadorias pífias. Né? Tem toda uma geração que está se endividando, né, para pagar a universidade e está vendo, não, peraí, eu não quero isso. Tá? Eu não quero isso. Então, são problemas do modelo e, na verdade, dívidas sociais, que são dívidas sociais com um passado grande. Né? Então, quer dizer, esses são os pontos que têm que ser levados em consideração, e aí a gente coloca em discussão e retoma mais adiante. Olha, Bastiano, o Chile, durante esses 30 anos, né, foi uma vitrine, né? Quer dizer, uma vitrine para fora e para dentro, pura vidraça, né? Que a galera foi lá e tacou pedra com vontade. Então, eu gostaria que você falasse um pouco para a gente entender um pouco o que rolou no Chile. Então, Bicário, bom, meus camaradas já abordaram muitos aspectos da questão. E quando a gente olha o Chile, de fato, já foi colocado, mas acho que é bom enfatizar esse ponto, o Chile muitas vezes é apontado como um exemplo a seguir pelos outros países latino-americanos, em particular da América do Sul. Bom, aí tem algumas questões que devem ser enfatizadas. Primeiro, o fato que, como colocou Luiz Carlos, o Chile seja um país pequeno em termos de população, não em termos de superfície, apenas 17 milhões de habitantes. Então, obviamente, para países de população muito maior, como Argentina, Colômbia e mais ainda Brasil, é mais complicado de apontar o Chile como um exemplo. Tá? Então, esse é um primeiro ponto. O Chile, ainda por cima, apresenta uma grande assimetria de desenvolvimento, no sentido em que a região metropolitana de Santiago, que concentra um pouco mais de 7 milhões de habitantes, representa, portanto,
mais de 40% da população chilena e concentra mais de 60% do PIB chileno. Então, a gente tem realmente assim, um mundo assim, de Santiago e depois do resto, no caso do Chile. E, como foi apontado pelo Eduardo Bastian, houve, de facto, uma certa diversificação da pauta exportadora chilena, além, obviamente, do cobre, que permanece assim, o elemento central dessa pauta exportadora, mas os elementos que enriqueceram, entre aspas, essa pauta exportadora pertencem essencialmente ao setor alimentar e agroalimentar. Então, no fundo, é uma diversificação da pauta exportadora, mas muito que permanece ainda muito primarizada, ou seja, constituída por matérias-primas, bom, eventualmente algumas matérias-primas transformadas, mas em geral de forma muito simples, bom, mais sofisticado sendo provavelmente o vinho, tá? Mas que não representa mais do que 3% da pauta exportadora, falando sobre o controle do Eduardo Bastian, que apresentou os dados, né? Então, o que a gente vê, no final das contas, é uma economia pequena, bastante aberta, né, por suas características, e que, de facto, se beneficiou da alta do preço do cobre. Bom, cobre, de forma geral, obviamente, segue o preço, a evolução do preço das matérias-primas, mas dentro das matérias-primas é um mineral que tendeu a se valorizar relativamente aos outros minerais, às outras matérias-primas. Então, nisso o Chile teve sorte. Bom, então, esse é um primeiro aspecto, um primeiro elemento. Depois, a questão vamos dizer, do modelo chileno, né, se a gente pode falar dessa forma. Bom, o que a gente observa no caso do Chile é uma forma de, assim, uma distribuição de renda bastante desigual, né, nesse sentido bem latino-americano, né? Se a gente for olhar, bom, que fiz os relatórios da OCDE, já que o país entrou na OCDE em 2010, a gente observa que o Chile tem uma desigualdade na distribuição de renda muito maior do que nos outros países da OCDE, tirando o México, que também bom, é um país latino-americano. Tá? E essa característica, obviamente, tem que ser colocada, assim, tem que ser assim, conectada à história recente do Chile, ou seja, ao golpe de 73, que derruba o governo do Allende, e o período da ditadura do Pinochet, que foi, lembramos, uma das mais duras, mais repressivas da América Latina. Essa ditadura, como a gente observou, aliás, em outros países que passaram por esse processo, ela foi particularmente repressora com os movimentos sociais, e em particular com os sindicatos. Muitos líderes sindicais foram mortos pela ditadura. E isso criou, na verdade, assim, uma situação no Chile que perdura até hoje, né? Onde há um grau de conflito distributivo muito baixo. Se você for olhar assim, isso se deve ao fato que os sindicatos foram dizimados, isso se deve depois ao fato que as forças democráticas que se impõem a partir de 90 e do período da chamada concertação, né, são até por um temor que existiu até bem recentemente em relação a certos setores da
como se chama, das Forças Armadas, e do setor empresarial, mantiveram meio que esse status quo. Então, aliás, esse período da concertação poderia ser chamado também de período de conciliação, né? Porque, no fundo, é que é o que a gente observa lá. E o centro-esquerda encarnado, que seja primeiro com o Patrício Alvim, no início da década de 90, ou posteriormente com a Bachelet, que foi uma dessas principais dirigentes da América Latina no chamado período dos Pintais, né? São muito pouco contundentes, assim, ou são muito pouco comprometidos com políticas que melhorariam significativamente a distribuição de renda e também, como foi colocado, o acesso a bens públicos, a serviços públicos de forma geral, que seja na educação, no setor de saúde, na questão essencial, colocado pelo Luiz Carlos também, das aposentadorias. Então, no fundo, a gente tem esse modelo, a gente teve um crescimento fortemente alimentado, obviamente, pelas exportações, né? Também pelos investimentos realizados, tanto na exploração mineira de cobre, essencialmente, quanto nesses outros setores, assim, do agro, de forma geral. Isso beneficiou pouco as classes assim, sociais mais baixas e a classe média baixa. E o fenômeno que a gente viu aparecer aí, o primeiro sinal foi colocado, como foi bem apontado pelo Bicalho, foi as revoltas estudantis e, o ano passado, obviamente, o ano retrasado, desculpe, os movimentos sociais nas ruas que se manifestaram, e uma mudança, e um pedido de mudança. Tá? É um pedido de mudança que, agora, com essa constituinte, vai provavelmente assim se materializar em mudanças na legislação, na Constituição em si, e muito difícil saber exatamente qual impacto isso terá sobre a estrutura econômica, sobre a distribuição de renda. Podemos especular, provavelmente faremos isso um pouco mais para frente, mas eu acho que a situação está em aberto, porém, podemos dizer que há um forte descontentamento popular em relação a esse modelo supostamente apontado como um exemplo a seguir. Obrigado, Numa. Quem quer falar? Seguimos. Eu queria falar. Eu só queria fazer uma observação, Luiz Carlos, que chama muita atenção, né, que esses dois países, Colômbia e Chile, né, que adotaram um modelo, entraram mais de cabeça nesse modelo neoliberal, ambos têm enfrentado, né, quer dizer, existem manifestações muito claras de descontentamento com esses modelos, né? Quer dizer, são países que têm as suas especificidades e idiosincrasias, mas ainda assim, quer dizer, a gente observa uma grande insatisfação com esses modelos. O ponto que eu queria fazer, Bicalho, é que, em geral, o país pequeno tende a ser muito especializado naquilo que ele exporta, quando ele exporta matéria-prima. A peculiaridade do Chile de ter 6 mil quilômetros de costa vai pegar muitos climas diferentes, vai facilitar muito essa diversificação de produtos primários. Isso é uma vantagem que foi explorada, como o Baixa colocou adequadamente, por determinadas políticas públicas. O segundo ponto é que eu sempre falo que o neoliberalismo não é uma teoria, não tem uma teoria neoliberal, tem uma agenda, tem um movimento. E o núcleo desse movimento é a ideia de que
a economia, a política econômica não deve privilegiar a distribuição de renda, desenvolvimento, nada disso, mas apenas a eficiência microeconômica de curto prazo. Ou seja, que se beneficiar os ricos não há problema nenhum, porque vai sobrar muita coisa para as outras classes sociais via transbordamento, como se falava na época do Reagan. O que mostra o caso da Colômbia e mostra o caso do Chile é que isso não é verdade. E outros casos também, de que, mesmo quando há um crescimento maior, nada garante que o que sobra para os outros seja tanto assim. E principalmente em termos de serviços públicos, porque, principalmente para esses segmentos médios, que não são miseráveis, se você é um jovem e sai da universidade completamente endividado, a sua vida fica muito difícil. E, além disso, você não tem apenas que pagar a faculdade, você tem que poupar muito, porque senão a sua aposentadoria vai ser uma coisa horrorosa. Então, ao final, em vez de a economia ficar a serviço da qualidade de vida da sociedade, fica a sociedade e o padrão de vida a serviço de alguns poucos ricos. Quer dizer, em tese, você poderia dizer serviço de um maior aceleramento do crescimento da economia? Não, a serviço da apropriação de alguns poucos milionários. Por isso, voltamos à questão da música. A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte. Você deu a comida, tudo bem, estamos satisfeitos, já temos alguma coisa para comer. Agora queremos mais, né? Queremos ter uma qualidade de vida melhor. E é isso que o regime não consegue dar. O Prado, e eu completando, e pegando isso que você falou, que o Baixa falou, o grau de concentração é grande. Você foi falando, Baixa, eu fui aqui olhando a lista Forbes, porque eu sempre tenho consultado, e é impressionante. Eu vou compartilhar com vocês aqui os bilionários chilenos, tá? E como ainda são fortemente concentrados nos setores de mineração, tá? O setor químico e mineral, que na verdade, um ex-genro do Pinochet, que essa empresa foi privatizada ainda durante o período Pinochet, é um dos maiores bilionários do Chile. Que a privatização faz novos bilionários, né? Isso, eu vou compartilhar. Exatamente, faz novos bilionários. Eu vou no Chile e na aqui. Rússia, né? No Chile, na Rússia, no Brasil. No Brasil também, nos anos 90, a gente teve muitos e está tendo agora também, mas deixa eu compartilhar para a lista Forbes já agora, de 2021, tá? A mais atualizada. Ótimo. Deixa eu colocar aqui para vocês, que é o seguinte, ó. A Iris... Opa, deixa eu chegar aqui para o lado. A Iris Fontibona e família, que na verdade é área de mineração e cervejaria, tá? Ela é a maior bilionária, ela e a família, a maior bilionária chilena, com 23 bilhões de dólares, é o patrimônio dela. Ela está entre as 100 maiores fortunas do mundo, tá? O segundo colocado é bem distante, posição 705, tem 4 bilhões de dólares, que é o Júlio Ponce. Esse é o ex-genro do Pinochet, que é da área de fertilizantes, da área química, que foi a empresa privatizada nos anos 80. Tá? O Pullman e família é da área do varejo. É uma rede varejista que tem 140 mil... Na verdade, 140 mil empregados no Brasil inteiro, na América Latina inteira, tem operação na Argentina, no Brasil, em vários países. Ou seja, o Pinheira, que é o presidente, né? Que é na área de investimentos, né? Tem participações em várias empresas, é o tal presidente. O Jean, que ele mora fora em Hong Kong, e o Roberto Rossi aqui, também silvicultura. Observe, né? É um modelo chileno altamente concentrador, formado por grupos de bilionários pequenos, mas altamente concentrado no varejo, na mineração e na agricultura. Ou seja, isso aí explica, né, Michalio? Posso voltar naquela discussão que a gente falou? Isso explica essa revolta profunda. Porque, na verdade, você vê a sociedade cada vez formada por bilionários, cada vez mais distante, você tendo uma dificuldade enorme para ter condições básicas de saúde, educação. Eu acho que esses movimentos
ganhar um patamar, porque a questão toda é que vai ampliando muito, muito, muito a diferença entre os ricos, no caso chileno. Isso fica visível, né? Isso fica explícito, e a população, vamos dizer assim, vai para a rua da forma como foi, e mesmo numa postura altamente autoritária do governo Piñera, porque foi uma atuação, a Violenta, né? atuação da força policial, que matou muitas pessoas, foi uma forma de atuação truculenta. E aqui é um momento que eu acho importante para a gente pensar, é que quando você tem problemas no regime desse Dudu, só um tipo, pequeno. político, o Dudu, grau... só um Diga-me, pequeno Caio. comentário. No primeiro mês de 2019, de manifestação, você teve 20 mortos e 9 mil presos. Sim, isso é quase um estado de exceção, se você pensar. 9 mil presos é quase um estado de exceção no meio da revolta generalizada que se formou. E aí, como aí o Baixo, o Prado e o próprio Numa alertaram, ou seja, a dificuldade aqui é porque tanto os movimentos sindicalizados, mais organizados, foram eliminados durante o regime Pinochet, a concertação, os grupos de centro-esquerda foram muito mais surfando na gestão, né, anterior, ou seja, a ideia que seria possível, e o modelo se esgotou completamente porque você chegou ao ponto de que a desigualdade ganhou um patamar profundo e a revolta da população gerou... Mas diga, Baixa, pode falar. Uma coisa, não, aquela matéria que a gente estava vendo antes do programa, né, ali na pré-eleição, que os super ricos do Chile, essas grandes famílias, aumentaram a sua riqueza em 70% em 2020, né, durante a pandemia. Depois a gente disponibiliza lá na descrição do vídeo. E pensa que essa combinação, crescimento mais baixo nos últimos anos, então você já não consegue inserir tanto, as pessoas com dificuldade para pagar as coisas básicas, e no meio da pandemia os caras ficam mais ricos ainda, já são bilionários, e a própria expressão disso é o presidente, que é um dos bilionários do país, né? Isso não é trivial, isso é uma complexidade, não por acaso o que a gente está vendo. Observe, e aí talvez, Baixa, é claro que os modelos neoliberais, que eram os exemplos, eles fizeram água no caso colombiano e chileno, mas há também uma questão profunda de revolta contra a desigualdade crescente nos últimos tempos, porque a questão é nosso velho dilema da América Latina, da América do Sul, que quando o ciclo de commodities acelera, né, o ajuste é feito em cima dos trabalhadores. E como é que você faz isso na democracia? Esse que é o ponto. Você pode fazer no autoritarismo, você pode fazer na porrada. Mas como é que você faz isso na democracia com voto? Né? Como é que você tem legitimidade? Aí a gente está evitando uma crise desse tipo, claro que com especificidade em cada país, mas eu acho que o caso emblemático do Chile e da Colômbia que você ressaltou, que era um modelo de sucesso que não tinha sofrido crise, não. Mostrou também os seus limites nesse momento histórico. E tem uma coisa, só um pequeno comentário, Dudu, o que você salta aos olhos, no caso da repressão, que foi uma repressão muito violenta no Chile, foi o fato de que as forças de segurança, elas atiravam nos olhos das pessoas. Foi a primeira vez que a gente viu isso na América Latina, de uma forma mais institucionalizada. Então você viu isso no Chile, depois você viu isso na Colômbia, e você viu isso agora em Recife, aqui no Rio de Janeiro, que é o recurso de você usar bala de borracha, atirar para cegar as pessoas, né? Quer dizer, isso é um grau de violência que no Chile foi muito forte, foi muito pesado, um número enorme de pessoas foram vítimas disso, quer dizer, a intenção de quem está reprimindo de causar um dano muito grande à pessoa, tá certo? Então você foge de qualquer coisa que seja razoável, mas que começou no Chile, que nas últimas manifestações do dia 29, teve em Recife, quer dizer, teve 2 brasileiros, né, que foram também atingidos pelas forças dos PMs de Recife, que atiraram nos olhos das pessoas. Então, se por um lado você tem essa violência, por outro lado é impressionante a força do povo chileno. Eles foram, enfrentaram, e Prado, só um pequeno comentário que você falou sobre essa questão de que o governo do Piñera foi bem sucedido em termos de vacinação.
Eu estava lendo um texto, um artigo, onde o cara falava exatamente sobre isso, né? Bom, já que estamos vacinados, onde é que nós estávamos mesmo? A gente estava na rua enfrentando, então voltamos para lá e vamos enfrentar, entendeu? E o Pinheira não melhorou em nenhum momento, a aprovação popular dele durante a pandemia. Você está me entendendo? Mesmo com a vacinação, o Chile é um dos países que mais vacinou. Estamos vacinados? Tá, então vamos para a porrada. A gente não estava na porrada, então voltamos para a porrada. Entendeu? E mantiveram, derrotaram, elegeram a maioria, os movimentos sociais no Chile elegeram a maioria da Assembleia Constituinte. E isso é um fato na América Latina, realmente, não é a concertação, não é a direita, não, é os movimentos populares. Eles tiveram força para eleger pela primeira vez a maioria da Assembleia Constituinte. E sobre muita porrada, e não saíram das ruas. Ô, Bicário, não dá essa sugestão dizendo que acelerar a vacina pôr as pessoas na rua, que isso é muito complicado na América Latina. Né? Pode ser que uma das razões que não se vacine as pessoas é para não botar as pessoas na rua, né? Pois é, eu queria fazer um ponto, não tem nada a ver com a economia, com o que nós colocamos, mas eu estou convencido que na América Latina armas anti-motim, como bala de borracha, deveriam ser pura e simplesmente proibidas. Quando balas de borracha, em tese, é porque elas seriam menos letais do que outro tipo de armamento. Mas no caso da América Latina, já mostra que leva a risco de cegar a pessoa. Quando é isso, ela deixa de ser uma arma que machuca, mas é inócua. Ela já deixa um efeito definitivo. Então, acho que deveria haver um movimento no continente, puramente para proibir essa arma e o controle de motim. Não é necessário e os efeitos dela são muito ruins. Mas, obviamente, retomamos o nosso ponto. Essa questão da América Latina, que é uma região do mundo que, no período de crescimento acelerado no pós-guerra, não teve nenhuma política de distribuição de renda. Isso, a América Latina, não é à toa que está entre as regiões do mundo aquela que tem a pior distribuição de renda. A Ásia, muitos países da Ásia, como a Coreia e outros, pressionados pela questão da Guerra Fria, tiveram que fazer alguma distribuição de renda, apesar dos problemas que nós vimos. Nós discutimos aqui, inclusive, o filme coreano que mostra os problemas de distribuição de renda da Coreia, mas são muito menores do que aqueles do Brasil, e do que aqueles do Chile, do que aqueles da Colômbia, do que a maior parte dos países da região, talvez com exceção do Uruguai, que é uma exceção no continente, que tem uma distribuição de renda bem melhor. Então, mas, por outro lado, tem um movimento de emigração enorme. Assim, tem outras coisas. Mas o ponto é que, e esse eu acho que é o ponto chave que o Dudu falou, é o seguinte: se na América Latina nós não fizermos nenhum movimento para melhoria de distribuição de renda, para aumentar a disponibilidade de serviços públicos para a massa da população, a reação vai ser crescente. Então, nós temos um dilema. Ou reverter essa política que se coloca na região, mesmo quando o ciclo cai, ou profunda estabilidade e crescente estabilidade política. Ou seja, ou democracia, ou melhor distribuição de renda. Não tem alternativa na região. Senhores, eu gostaria de falar o seguinte: olha, aqui o velho papel do âncora, né? Já batemos aqui o nosso horário, e eu gostaria já de encaminhar para o final aqui, junto com vocês, né? Se vocês pudessem sintetizar, pedindo que, diante do adiantado da hora, que vocês procurassem responder de uma forma sintética, o que eu peço, né? Vocês nunca compreenderam. Então, estou fazendo a minha obrigação. A obrigação do âncora é só pedir. Agora, o âncora não tem o menor poder, não tem prestígio, não tem nada. Olha só, se você tiver essa questão que a gente se colocou, né? Por que essas coisas aconteceram no Chile, né? Quais são as razões econômicas?
Se vocês pudessem sintetizar, para a nossa última passada, sintetizar um pouco isso tudo que a gente conversou aqui, eu gostaria que vocês fizessem isso. Numa, vou começar, você que ficou o cara mais quietinho hoje, sossegado, sossegado. Ô, Numa, eu olhei aqui que pela primeira vez eu notei que a sua estante dobrou, né? Hoje é que eu vi pela primeira vez que a estante do Numa tinha dobrado. Eu tenho que arrumar uma estante, cara. Efeito da pandemia, aqui para dar uma força, uma certa dignidade aqui. Falar, Numa mostrando que livros aqui. Numa mostrando que é um cara competitivo. É competitivo, ele dobrou a aposta. Numa, então isso. Eu diria mais que o efeito de um ano de pandemia. Um ano de pandemia. Numa, então, para terminar, eu gostaria as suas considerações finais exatamente sobre esse tema de hoje, né, que foi o Chile, né? O que está acontecendo no Chile, por que está acontecendo isso, né? As suas considerações finais. Eu acho que o Chile atualmente está experimentando no período mais recente, né? Bom, e obviamente as manifestações estudantis foram o marco nesse sentido. Está começando a experimentar a questão do conflito distributivo, simplesmente, que tinha sido desativado da forma mais brutal possível pela ditadura, e com as organizações sociais que acabaram se reconstruindo, com um governo também neoliberal do Piñera, que vamos dizer, provocou, através de projetos de reformas que, obviamente, assim, iam piorar ainda mais a distribuição de renda já desigual do país, com essa dificuldade, essa inequidade, né, no acesso aos bens públicos, há simplesmente uma reação de uma parte da população. Tá? Obviamente, os estudantes foram fundamentais, né? Mesmo no período, assim, período de 2019, você também tem outros movimentos assim, que se juntaram, né? Os sindicatos reemergiram como uma força mais significativa também, e, no fundo, é um resultado normal, né? No caso de um país que, apesar dos vários problemas já apontados, reabriu, pelo menos, um certo espaço democrático. Então, você pode, mesmo assim, tendo, como foi observado, uma truculência mortífera na repressão das manifestações, justamente a reação da população foi muito significativa. Não podemos esquecer também que o Chile também teve, com muito mais limitações do que foi observado, por exemplo, na Argentina, mas teve um olhar, assim, um tratamento dos crimes cometidos durante a ditadura que foi muito mais contundente do que outros países latino-americanos. Tá? Então, você tem, apesar, a gente enfatizou logicamente todos os aspectos negativos dessa história econômica recente do Chile, mas tem algumas questões, assim, tem pelo menos assim, uma possibilidade de expressão desses movimentos que, bom, que foi muito claro, né? A única resposta que achou o governo foi permitir essa constituinte, bom, e como a gente viu, haverá um espaço grande para os partidos, assim, para as organizações opostas aos conservadores, para justamente passar grandes mudanças, né, na Constituição. Então, vamos ver o que vai acontecer desse ponto de vista. Tá? E, no fundo, só para encerrar essas breves assim, observações, né, a gente pode dizer, no caso do Chile, que o Chile, como, por exemplo, países
da Ásia, que tem também assim essa como se chama, essa dinâmica exportadora, ou como em outros países como Austrália, como Nova Zelândia, é um país assim que conseguiu de fato montar algum tipo muito mais parecido na verdade com um país como Malásia ou outro, conseguiu montar algum tipo de infraestrutura, tá? Se a gente for comparar, por exemplo, a infraestrutura urbana no Chile, ela é de melhor nível do que o que a gente observa em geral nos outros países latino-americanos. O metrô de Santiago, por exemplo, o mais extenso da América do Sul, né? Então, você tem esses elementos que mostram um paradoxo de um país onde houve avanços do ponto de vista econômico, como foi colocado também, a taxa de pobreza caiu, mas a desigualdade na distribuição de renda, a um momento ficou tal que ela reacendeu o conflito distributivo. Obrigado, Numa. Bastianzinho, suas considerações finais sobre o Chile, né? O que está acontecendo no Chile? Que explica o que está acontecendo no Chile hoje. Eu acho que o Numa um ponto importante, né, de energias que foram liberadas, né, que trouxeram à tona questões que estavam latentes, né, na sociedade chilena, no debate chileno, né? Mantidas latentes também por um longo período de uma maneira bruta, né, a força. Então, no fundo, o que você tem é uma demanda por cidadania, né? Quer dizer, algo que foi colocado também pelos Carlos, mas não com essas palavras, né, que não basta ser consumidor, né? O sujeito não quer ser só consumidor, ele quer ser cidadão, né? Então, existe essa demanda. Agora, em outros lugares do continente, né, quer dizer, a questão de ser consumidor até se coloca antes, né, porque o sujeito ou não era ou deixou de ser, né, consumidor. Então, quer dizer, existem questões até que precedem, né, mas essa demanda por cidadania é algo que, em maior ou menor grau, aparece em outros países do continente, e no Chile é um caso muito claro, né? Valeu, Bastianzinho. Obrigadão pela sua participação. Grande Luiz Carlos Prado. Tá fazendo frio, hein, Prado? Suas últimas Pior que eu estou com frio aqui. Eu estou vendo. Tudo encolhidinho ali. Suas últimas considerações, suas considerações finais sobre justamente o Chile, né? Que se passa em El Chile. Pois é. Um grande economista do desenvolvimento chamado Albert Hirschman, ele tinha um conceito muito interessante que ele chamava efeito túnel. O Hirschman dizia que as duas coisas mais importantes do desenvolvimento é crescimento e distribuição, distribuição de renda. Ele dizia que efeito túnel é o seguinte: quando as pessoas estão dentro de um túnel engarrafado, quando a fila do lado começa a andar, você está um certo otimismo, dizendo, bem, daqui a pouquinho é minha vez. Mas se a sua fila não anda de maneira nenhuma, você começa a ficar incomodado e vai tentar passar para outra de qualquer maneira, porque mesmo que você provoque um acidente. Então, eu acho que a questão do Chile é típico do efeito túnel. O crescimento econômico gerou de início um certo otimismo, reduziu a pobreza, melhorou algumas coisas, etc. Uma parcela razoável diz, bem, agora a vida vai melhorar para mim. O fato é que não melhorou, pelo menos não melhorou o suficiente. A partir daí, aquela sensação de início, que ficar esperando que o sucesso da economia ia beneficiar, você começa a perder a paciência e querer mudar de qualquer maneira aquelas regras do jogo. Então, o que se coloca agora é a necessidade do Chile. Ou faz ou muda para uma política social mais ampla, etc., ou vai entrar numa trajetória de instabilidade, como tem sido a trajetória dos países da região. Acho que é isso.
Valeu, Pradinho, muito obrigado. Você ficou nesse frio, né? Agora, 1h da manhã, um baita de uma frio para participar aqui do Conversa sobre o Mundo Contemporâneo. Dudu, suas considerações finais sobre o Chile, que você passa. Eu queria reforçar o que o Numa e o Baixa falaram, Prado, trazendo um elemento que eu acho importante, que essa queda da pobreza é um fenômeno de políticas chilenas, mas é também um fenômeno que aconteceu em toda a América Latina. E por que isso? Porque você teve um ciclo de commodity, tendência de alta, muito mais longo. Isso, inclusive, que o Prado ressaltou, talvez seja um dos primeiros momentos históricos que você teve uma redução da pobreza muito rápida na América Latina. Você não viu isso no pós-45. Né? Isso aconteceu no Chile, mas isso aconteceu no Brasil, isso aconteceu em praticamente todos os países da América Latina, que é essa incorporação pelo consumo. E aí eu vou juntar com o que o Numa falou. Ou seja, na hora que você tem umas condições materiais melhores, um certo crescimento, e aí você aumenta o conflito distributivo. E esse conflito distributivo passa, no momento inicial, por você desejar mais. As pessoas vão querer o quê? Bens públicos. Se não tem bens públicos, eu vou lutar por ter isso. Então, e aí, junta com a discussão que o Prado fez. Ou seja, se eu tenho algum acesso, né, isso faz com que eu queira mais. Ou seja, inclusive a cidadania passa, inclusive, pela cidadania do consumidor no primeiro momento. Ninguém consegue fazer a transição, como o Baixa falou, assim, a questão dos direitos vem com o consumo também. As pessoas costumam separar essas duas dimensões, mas se você não tem condições materiais básicas para se alimentar, você não vai fazer nunca a transição para os direitos outros, vamos dizer assim, de igualdade. Então, nesse sentido, eu acho que é o Chile, claro que é um fenômeno que é chileno, dada a especificidade do modelo neoliberal, como se configurou, mas é um fenômeno latino-americano, ou seja, uma parte da população enorme que estava fora, com a incorporação pelo consumo, que seja do ciclo de commodity, mais ainda, pelo próprio barateamento das manufaturas, dado o efeito chinês, essa combinação dessas duas coisas o colocou no circuito capitalista. É doido. É doido porque eu estou falando isso, porque o colocar nesse circuito faz com que ele saia de uma condição de completa letargia. A miséria absoluta não leva à transformação. É no momento que você começa a ascender que você vai querendo mais, é que gera as tensões e contradições. E nesse momento, e como o Prado ressaltou, desconfio, que esses setores dominantes na América Latina, no caso chileno, com esses 5 bilionários, não vão ceder nem um pouquinho, no sentido de que eles acham que não vão precisar perder, sabe, Prado? Eles acham que eles têm tanto poder que eles podem exercer o poder deles e eles segura de estabilidade, né? E segura a estabilidade na porrada. Então, assim, eu acho que a gente vai viver na América Latina, nesse sentido aí, o que o Numa alertou, que eu acho que é importante, é um momento de muita desesperança, mas ao mesmo tempo de um retorno de lutas sociais importantes que estavam anestesiadas por um longo período. Nesse sentido, eu geralmente sou marcado aqui pelo pessimismo, até com certo otimismo, mesmo num momento histórico muito complicado e difícil. Só se esses setores ganharem, né? Mas pelo menos está na luta, porque antes da luta tinha, entendeu? O otimismo é a existência da luta. Tá certo. Dudu, muito obrigado. Enfim, terminando aqui a nossa conversa de hoje, queria agradecer muito aos nossos amigos, às nossas amigas que nos acompanham no canal do IEM, no YouTube, mas também que nos ouvem no podcast, né, do canal. Agradecer muito a vocês, afinal a gente faz esse trabalho justamente para vocês, né, para levar informação, enfim, aquilo que sabemos, né, acrescentando um pouco o debate, ajudando as pessoas a compreender. Elementos para reflexão. Ajudamos as pessoas a compreender um mundo que é extremamente complexo, né? A gente sabe um pouquinho, né, Prado? E a gente leva um pouco esse pouquinho para os outros, para que possa esse conhecimento que a gente desenvolve na universidade, ele seja, né, útil para um montão de gente, né? Principalmente gente que não está na universidade, que não tem acesso a esse debate e a essa informação, e possa ter esse acesso através aqui desse trabalho que a gente faz no canal do Instituto de Economia da UFRJ. O canal foi concebido desde o início para ser um instrumento de levar conhecimento, de levar reflexões, né, Pacha, para a sociedade brasileira. Bom, então gostaria de agradecer muito a esses nossos amigos, nossas amigas que nos acompanham, e nos encontramos aqui no canal do IE, né, da UFRJ,
brevemente no seu Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. Se cuidem e vamos em frente.